Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente a Renata e todo o pessoal da SPR, né, a Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, e o Grupo de Estudos de Proteção Radiológica, o RAMP Safe, né? Eu fiquei muito honrado pelo convite e agradeço pela confiança a mim atribuída, né? Eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre a questão avaliação dosimétrica em radiologia intervencionista utilizando modelagem computacional, né? É uma técnica chama dosimetria numérica, que é bastante nova em termos de Brasil, né? Até no mundo, que eu diria, mas no Brasil, sobretudo, é uma técnica bastante nova, que é o uso do método de Monte Carlo aplicado à física médica. Antes de mais nada, eu vou apresentar o sumário para vocês aqui, né? Definir o que é radiologia intervencionista, grandezas dosimétricas, as principais grandezas dosimétricas envolvidas em procedimentos de RI, né? Simuladores antropomórficos virtuais, né? Vou definir para vocês. Código de transporte de radiação, coeficiente de convenção em radiologia intervencionista, e vender um pouquinho do meu peixe, que é falar um pouco dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa da UF no âmbito do radiodiagnóstico, né? Por enquanto. Os procedimentos cardíacos. Então, a radiologia intervencionista, pessoal, é uma especialidade da medicina, né, que utiliza imagens fluoroscópicas, ou seja, em tempo real, que possibilite o médico, a equipe médica acompanhar, né, por meio de um catéter, né, acompanhar, monitorar e diagnosticar a patologia. É uma técnica iniciada pelos radiologistas, né, e depois os médicos cardiologistas tomaram posse também dessa técnica da radiologia, dessa especialidade médica, e hoje é uma especialidade bastante utilizada em todo o mundo na medicina, né? Tem bastantes especialistas, né? Desde da pediatria, né? Cirurgiões vasculares, né, ou cirurgiões ortopédicos, né, os ortopedistas. Então, tem uma bastante gama de profissionais que utilizam da radiologia intervencionista. Por se tratar de um grande número de uso voltado para a parte cardíaca, hoje, atualmente, se tem outra especialidade que se chama cardiologia intervencionista, que os estudos cardiovasculares são predominantemente utilizados com essa técnica, né? Então, a radiologia intervencionista ela traz muito benefício para o paciente, né? É caracterizada por um pequeno corte apenas na incisão do paciente, por onde passa um catéter. Esse catéter pode ser aqui, ó, via femoral, mas pode ser via braquial, sendo a via femoral uma das mais utilizadas, né? No interior desse catéter tem uma substância radiopaca, né, que possibilita o médico, a equipe médica, visualizar os órgãos e tecidos radiotransparentes. Geralmente, no interior desse catéter é colocado o iodo ou bário, né? Então, um dos exames mais utilizados em radiologia intervencionista é a angiografia, que é um tipo de diagnóstico, né? Ele consiste praticamente na angiografia coronária, digamos assim, do coração. Consiste basicamente na inserção do catéter e, através de um monitor de imagem, o médico consegue acompanhar o trajeto desse catéter no interior do corpo humano até chegar nessa região de interesse, certo? Após o diagnóstico, e foi comprovado que há realmente patologia, aí o que o médico e a equipe médica tomam a decisão de um outro procedimento, por exemplo, que é a angioplastia, né? Nesse caso, eu dou um exemplo de angioplastia, supondo que aí tem uma artéria obstruída por uma placa de colesterol, o que o médico e a equipe médica definiu, olha, vamos tentar desobstruir essa artéria. Como desobstruir? Colocando na ponta de um balão, colocando um balão na ponta de um catéter, né? O catéter é uma peça metálica, gente, ou de plástico, né? Que você colocado um balão que chama na ponta desse balão, coloca um stenter, né?
um stent, que é uma peça metálica ou de plástico, no caso, ele leva até o local onde está a artéria obstruída. Uma vez identificada e visualizada no sistema de monitores, o médico aplica uma pressão, né, na ordem de alguns atmosfera, a pressão, e esse catéter vai abrir, aliás, esse stent ele vai abrir e vai comprimir, no caso, essa parede de colesterol, essa camada de gordura, nas paredes da artéria, e, consequentemente, vai aí abrir uma passagem para o sangue fluir quase de forma natural, certo? Então, uma vez detectado, ou seja, isso traz um grande benefício para o paciente. Os grandes benefícios para o paciente, gente, caracteriza como o tempo de internamento dele, o tempo de internação dele geralmente é muito curto, né? A probabilidade de ocorrência de infecção também é pequena, então são vantagens. E, além disso, como o tempo de internação do paciente é curto, também há um impacto na redução dos custos hospitalares. Então, essa técnica ela tem bastante vantagem para o paciente. Aqui nós temos essa imagem aqui, um cenário típico de radiologia intervencionista, né? Nós temos o número 1, que é o intensificador de imagem, o número 2, que é o tubo de raio-x, ou seja, o médico em radiologia intervencionista tem que ter a produção radiológica, né? Monitores de vídeo, mesa do paciente, console de controle e interruptor da radiação, né? Um equipamento de radiologia intervencionista, ele possui alguns acessórios a mais do que um equipamento de radiologia convencional, né? Por exemplo, intensificador de imagem, sistema de monitores de vídeo, são alguns. E a questão também da produção radiológica. Na produção radiológica, nós temos aqui, nós precisamos ter um anodo, né? Um anodo com alta rotação, porque, como o médico, geralmente, a equipe médica solicita várias imagens, então, para evitar crescimento, o anodo, ele, comparado com o anodo de um tubo de raio-x convencional, ele gira em torno de 5 a 10 mil rotações por minuto. Então, isso é no sentido de dissipar calor. Então, ou seja, o equipamento de radiologia intervencionista, ele possui alguns elementos a mais do que o convencional. Como dá para mostrar nessa imagem também, gente, embora os benefícios para o paciente sejam enormes, como já comentei, a equipe médica ela fica exposta a um campo intenso de radiação. Caracterizado aqui, o médico principal ele fica muito próximo do paciente durante o exame, né? Fica muito próximo do tubo de raio-x e, como se sabe, os raios-x são tipos de radiações ionizantes que, se não utilizados de forma adequada, ele pode ocasionar sérios prejuízos para os indivíduos expostos aí no ambiente, sobretudo para a equipe médica, que fica rotineiramente exposta a um campo de radiação intenso. Aqui nós temos imagens aqui, gente, lesões em operadores e pacientes. No caso, para os médicos, geralmente, se não utilizado o protetor, um óculos com bifo adequado, com o tempo pode desenvolver uma certa opacidade do cristalino, né? Para o paciente, nós temos aqui também uma lesão, ó. Isso aqui geralmente é porque o tubo de radiação ficou nesse local irradiando por um tempo considerável, e o médico, na hora, no momento do exame, do diagnóstico, não é visível, não dá para perceber se está ocasionando essas lesões, não. Só depender do tempo de exposição e da taxa de dose, somente após alguns dias que é verificado, que é observado clinicamente essa lesão no paciente. Só pode surgir alguns dias. Dá para evitar? Dá, utilizando conhecimento em proteção radiológica, que esse vai ser um dos temas que eu vou abordar aqui para frente, né? Eu vou apresentar resultados, inferir alguns achados aqui, de acordo com as publicações que nosso grupo de pesquisa vem fazendo ultimamente. Então, com base em nossos resultados e nos resultados da literatura, eu vou fazer algumas recomendações que eu diria que são importantes em termos de proteção radiológica, certo? O tubo de raio-x, praticamente em radiologia intervencionista, pessoal, ele tem um grau de liberdade em torno de 360 graus. Então, ou seja, para qualquer ângulo que precisar em torno do paciente, é necessário, dá para formar uma imagem. Mas nós temos algumas projeções bastante típicas e comuns
em radiologia intervencionista. Uma observação importante, que é o nome, a nomenclatura das projeções, gente, ela é feita não com base na posição do tubo, mas com a base na posição em que se encontra o intensificador de imagem. Por exemplo, quando o intensificador de imagem está à esquerda, a gente chama de LAU. Quando o intensificador de imagem está acima do paciente, o tubo tem embaixo, a gente chama de postero-anterior. E RAW, que é para a direita, ou seja, o intensificador de imagem está para a direita. E quando ela está no nível da linha vertical do paciente, inclinado para a cabeça, a gente chama que é cranial. E quando o intensificador está inclinado no sentido das pernas do paciente, chama de caudal. Esses ângulos aqui, 30, 0, 60, eles são variáveis. Também são utilizados bastante ângulos de 45 graus. Aqui são apenas ângulos, alguns ângulos típicos que são utilizados na radiologia intervencionista. Aqui nós temos um gráfico de espalhamento. Espalhamento, gente, um dado bastante interessante, sobretudo para a exposição ocupacional, é o ângulo de incidência, né? De acordo com a literatura e com os nossos resultados encontrados, quando o tubo de radiação fica mais do lado do médico, há um campo de radiação intenso, retroespalhado no sentido do profissional e, consequentemente, há uma maior exposição do profissional ali do lado do tubo. Então, é importante, claro, a equipe médica, junto com o técnico e até mesmo o físico médico, se tiver à disposição na instituição hospitalar, é importante você definir e conhecer em que posição melhor você deve utilizar o tubo de raio-x. Então, o ângulo, como dá para perceber que a radiação espalhada depende do ângulo, certo? Além do espectro energético, espectro de fóton, ele depende, sobretudo, também do ângulo de incidência que se encontra o tubo de raio-x. Aqui nós temos alguns equipamentos de proteção individual bastante comum, né, que é o protetor tireoide, todos à base de chumbo, nós chamamos de protetores plombíferos. Nós temos aventais, os modelos geométricos dos aventais variam bastante na literatura. Os óculos também de proteção, também, pessoal, varia bastante. Então, é importante a gente conhecer também qual é o tipo de modelo mais adequado, né, de EPIs utilizado. Além dos equipamentos de proteção individual, tem os chamados equipamentos de proteção coletivo, gente. Por exemplo, a cortina, né, que fica, geralmente, ela vem anexa à cama do paciente, né? Também tem os biombos laterais, são biombos que você pode mover esses biombos e colocar na posição mais segura para você. E tem os protetores suspensos, que protegem, sobretudo, das doses no nível de cristalina no cérebro, né? Uma coisa interessante que a dose no cérebro ela é muito pouco relatada na literatura, né? Existem também os protetores de cérebro, né, que a gente utiliza na cabeça, obviamente. Grandezas dosimétricas bastante comuns em radiologia intervencionista. Pessoal, eu não vou me aprofundar muito em matemática, né, mas eu vou dar aqui mais ou menos os conceitos de cada grandezas que são bastante pertinentes quando se trata de dosimetria no âmbito da radiologia intervencionista. Dose absorvida é a razão entre a energia em determinado órgão e aquela massa do órgão, que é DETN. É um forte indicador de efeito estocástico, gente. Na literatura, existe, quanto ao tipo de efeito, pode ser caracterizado efeitos estocásticos, né, o câncer, os efeitos genéticos também, os efeitos genéticos são também caracterizados por efeitos estocásticos, os efeitos, antigamente chamados de efeitos determinísticos, hoje em dia, o que recomenda é falar de reações tecidurais, mas toda vez que falar em reações tecidurais, nos remete a falar de efeitos determinísticos. Então, a dose absorvida é um indicador muito importante no que se trata de efeito estocástico. A dose equivalente, pessoal, ela é definida, com chamo de H, ela é definida como somatório de W vezes D. Esse WR, gente, é o fator de ponderação da radiação. Então, a grandeza que leva em consideração a qualidade, ou seja, o tipo de radiação, ela é definida como dose equivalente, ela depende desse fator. Para a energia de radiodiagnóstico, gente, ou seja, para elétrons, para fótons, esse WR, digamos assim, esse poder de toxicidade, digamos assim, da radiação, é 1. Para ter ideia,
quando se trata de alfa, de partícula alfa, esse WE vale 20. Mas vamos ficar presos apenas aqui em radiodiagnóstico, ou seja, WE, fator de ponderação da radiação, vale 1, fator de peso. A dose efetiva ela é definida pelo ICRP 110, mais de forma mais recente, como a média das doses no órgão de um gênero feminino mais do gênero masculino, a média. No entanto, na prática clínica, a dose efetiva é apenas o somatório de WP, que é o fator de ponderação de cada tecido. Gente, olha, a tabela aqui mostra os fatores para medula vermelha, colo, pulmão, estômago, assim por diante, vale 12, ou seja, depende esse fator aqui de ponderação tecidular, depende de que órgão o tecido se irradiado, vezes o HP, que é a dose equivalente, certo? A dose efetiva, gente, ela é utilizada para fazer avaliações de efeitos estocásticos, né? Embora, gente, na exposição médica, ou seja, aquela exposição do paciente, não existe limite de doses, mas eu recomendaria, digamos assim, daria, digamos assim, motivos pelos quais é importante calcular as doses no paciente. Por quê? A dosimetria do paciente ela é importante para a gente determinar certas grandezas dosimétricas, para a gente avaliar o risco e também estabelecer níveis de referência em radiodiagnóstico. Como é que eu sei que uma instituição A está igual ou próximo de instituição B? Então, comparando grandezas dosimétricas de protocolos diferentes de instituições distintas. Então, eu encorajaria vocês a fazer cálculo para doses para exposição médica, embora não exista limite de doses para exposição médica. Então, risco de câncer, esse risco de câncer, pessoal, o que a população em geral quer saber, você se submete a um exame de raio-x de tórax, qual a probabilidade de você desenvolver câncer? Então, o que o povo quer saber, digamos, é o risco, né? Existe o risco, que é o risco de câncer, é o somatório do EIT, que é o fator de risco de cada órgão do tecido, vezes a dose equivalente. Percebe que o risco de câncer é muito parecido o cálculo com dose efetiva, né? Mas, ao invés de a gente pegar o fator de ponderação do tecido, a gente pega o risco de câncer para cada órgão. Então, uma grandeza bastante comum na radiologia intervencionista, pessoal, é o produto Kerman área, que é definido pela integral do Kerman no A vezes a área do plano de incidência do feixe, que é dx dy, digamos, que é a área, né? É uma grandeza bastante interessante, gente, porque ela dá mais ou menos uma estimativa do risco, né? Porque ela implicitamente está embutida dentro dela a área irradiada do paciente. Para a dosimetria do paciente, também é importante, não coloquei aqui, é importante frisar que existe também, pessoal, a dose, o Kerman no ar de incidência. O Kerman de ar de incidência também é medido ao longo do eixo central do feixe no paciente, mas não leva em consideração a radiação rética espalhada pelo paciente. É um indicador muito interessante. Então, você tem que colocar seu detector a uma certa altura em relação ao paciente para não levar em consideração a rética espalhada. Porque quando você leva em consideração a grandeza dosimétrica que leva em consideração a radiação espalhada, passa a ser o Kerman no ar de entrada na pele do paciente. Aí sim, geralmente coloca um detector próximo à superfície da pele e é medido. Por que isso? Porque essas grandezas me dão mais ou menos uma estimativa do efeito de reações tecedulares. Outra grandeza também para a exposição do paciente é a dose de entrada no ponto de referência, chamada dose máxima, certo? Para os profissionais, a dose efetiva é importante, porque existe limiar de dose para os profissionais, né? Que é de 20 milisievert por ano, digamos assim, né? Existe também o HP10 na prática. Na prática, o que se faz com um profissional ocupacionalmente exposto? É colocado um dosímetro numa região mais exposta, no caso, geralmente, no tórax do profissional, coloca ali, e é estimado, feita aquela leitura mensal, e com base naquela leitura daquele dosímetro, aplica certos fatores de correção, e você encontra que a dose equivalente é mais ou menos igual à dose efetiva. Todas essas unidades, tanto dose equivalente como efetiva, a unidade é dada em sievert, a dose absorvida, a unidade é dada em Gray. A incidência de câncer devido à radiação ionizante. Então, um fator bem interessante, gente, olha,
Eu, particularmente, gosto muito do risco de câncer comparado com dose efetiva. Porque a dose efetiva, pessoal, como mostrado aqui nessa transparência, ela não leva em consideração o gênero do paciente, porque esses valores aqui, pessoal, esses valores foram extraídos com base no número de sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, fizeram um grande estudo e tiraram a média. Então, não dá para saber se é para mulher ou para homem, se é para determinada faixa etária. Então, não dá para saber. Já o risco de câncer, gente, leva em consideração o gênero, se é masculino, se é feminino, e, além disso, ele leva em consideração também a idade do paciente. Então, a gente sabe que os pacientes mais novos, eles são mais sensíveis do que os pacientes adultos para a questão de biologia. A fase mitótica de um paciente, os mais novos, a produção celular é mais acelerada e, consequentemente, a chance de desenvolver certos efeitos é maior comparado com um paciente adulto. Então, existe um limite de dose aqui, dose efetiva. Para a exposição ocupacional de 20 milisievert por ano, ou seja, é uma média durante 5 anos, desde que em cada ano, em um único ano, não ultrapasse ao valor de 20 milisievert. Para o público, é 1 milisievert por ano, e dose equivalente anual para lentes dos olhos é de 20 milisievert também para a exposição ocupacional e de 15 para o público. Pele, 500 para a exposição ocupacional e para o público 50, e mãos e pés para a exposição ocupacional 500 milisievert. Então, são dados. Quem tiver mais curiosidade, eu aconselho vocês a buscar esse CRP 103, né? Ela faz uma maior explanação sobre esses limites de dose. Então, pessoal, aqui eu falei um pouquinho sobre a radiologia intervencionista, eu vou falar agora um pouquinho dos trabalhos que a gente desenvolve utilizando dosimetria numérica ou modelagem computacional, certo? Então, quais são os motivos que, digamos assim, que nos motivam, né, vale a redundância, né, para a gente utilizar a modelagem computacional? Então, o método Monte Carlo, gente, é um método, pessoal, que as bases teóricas deles remontam a séculos, mas somente com o projeto Manhattan, ou seja, com a construção das bombas atômicas durante a Primeira Guerra Mundial, somente com a segunda, se não me falei agora, no projeto Manhattan. Aí o que acontece? John von Neumann e Stanislaw Ulam, eles queriam entender como é que se dava a difusão de certos nêutrons em alguns materiais. Então, eles utilizaram as bases do método Monte Carlo e, naquele momento, né, durante o projeto Manhattan, eles tinham imposto um computador, né, foi o primeiro computador, e eles conseguiram utilizar aquele computador e fazer bastante amostragem, que até então era feito cálculo manualmente, ou seja, é um trabalho altamente complexo e facilitou, né, com o uso do computador. Então, as bases teóricas, no sentido de aplicação à dosimetria, começa com John von Neumann e Stanislaw Ulam, né, ali durante o projeto Manhattan, né? Então, primeiro, ele possibilita fazer várias combinações de parâmetros técnicos. Segundo, as doses absorvidas em cada órgão e tecido, gente, não dá para fazer de forma direta. Não dá para calcular a dose no paciente, nem os indivíduos ocupacionalmente expostos. Não dá, a gente tem que utilizar métodos indiretos. E a abordagem computacional, ela encaixa perfeitamente nessa perspectiva. A maioria dos estudos encontrados na literatura encontra-se na determinação da dose de entrada na pele, gente, né? Coloca lá filmes lentos, ou então filmes radiocrônicos, e você estima ali a dose de entrada na pele. Mas não dá para saber em nível de órgãos e tecidos. As medidas dosimétricas geralmente também exigem equipamentos caros, né? E esforços extremos podem ser aplicados apenas em condições muito limitadas, né, e simplificadas. Dá para calcular a dose nos órgãos? A gente, na literatura e no Brasil, tem poucos simuladores antropomórficos, gente, físicos, com pouquíssimos órgãos que a gente pode estimar e fazer. Mas isso, infelizmente, praticamente as instituições hospitalares não possuem esses simuladores antropomórficos, eles são caros. Simuladores antropomórficos físicos, né? O Rando Altson, a Fátima, são exemplos deles. As medições de dose em órgãos são complicadas e impossíveis para a maioria dos casos, então os cálculos de dose em órgãos só podem ser realizados utilizando simuladores antropomórficos virtuais e um código de transporte de radiação, que é a abordagem do método Monte Carlo. Então, o método Monte Carlo, como eu coloquei para vocês, é uma ferramenta matemática, pessoal, que utiliza o conceito da probabilidade estatística
para descrever certos fenômenos físicos. O método Monte Carlo, gente, ele envolve diversas áreas da ciência da engenharia. Ele utiliza uma sequência, mas em qualquer área ele vai utilizar uma sequência de números aleatórios para fazer a amostragem de uma função de densidade de probabilidade. Então, resumindo, o método Monte Carlo, seja ele em qualquer área, ele utiliza esses 3 artifícios. Primeiro, tem que ter uma função de densidade de probabilidade, no caso, no contexto de transporte de radiação, ela que vai descrever todos os fenômenos físicos de interação da radiação com a matéria. Precisa de um gerador de número aleatório. Professor, mas o que é gerador de número aleatório? Gerador de número aleatório são algoritmos matemáticos capazes, né, de gerar números aleatórios dentro de uma sequência. Por exemplo, se essa sequência é um intervalo de 0 a 1, para que seja realmente número aleatório, que realmente imita a natureza da coisa, dos processos estocásticos e aleatórios, esses números devem ser bem distribuídos dentro desse intervalo e também não guardar relações entre si. Então, eu preciso, primeiro, de uma função de densidade de probabilidade que vai descrever todo o problema físico. Qual a vantagem do método de simulação Monte Carlo, pessoal? Você consegue resolver um problema sem resolver analiticamente uma equação, um sistema de equações diferenciais acopladas, que, na maioria das situações, gente, é extremamente complexo de resolver analiticamente. Então, o método vai dar um valor numérico, por isso que daí o nome de dosimetria numérica. Segundo, você precisa de um gerador numeratório. Terceiro, você tem uma técnica de amostragem. A técnica de amostragem vai fazer uma ligação entre os números aleatórios e a função de densidade de probabilidade. Então, precisa. E, finalmente, nós temos os resultados. Como os resultados? Como a simulação de Monte Carlo, gente, é um experimento. Qualquer realização de experimento está associada a algum grau de erro. Na simulação também, gente. Aqui nós temos uma simulação matemática, que, como se trata de experimento virtual, ele está associado também a algum grau de erro. Eu preciso criar um modelo, gente. Então, mas antes de mais nada, eu preciso de um código que transporta radiação. Por exemplo, o MCNP, o qual eu faço uso, Penélope, Giante, Fluca, VMC, o FITS, e por aí vai. Na literatura existem vários, né? As principais diferenças entre eles é só a forma de escrever. No entanto, os resultados, fazendo benchmarking entre eles, os resultados, seja quais for, tem que comparar e tem que dar próximo, né? Porque não adianta eu simulo um procedimento de radiologia intervencionista com MCNP e outro colega simula com Penélope, o resultado é diferente. Então, não pode ser diferente. A física tem que ser a mesma, o resultado tem que ser o mesmo. Eu preciso criar um modelo de um detector ou um corpo humano, gente. Uma vez de posse de um código e de um modelo que representa o corpo humano, eu vou ter, obviamente, um corpo humano, eu vou simular a interação da radiação da matéria, né? No caso, um feixe de fóton nesse indivíduo, e com o passar do tempo, ou seja, à medida que vai aumentando o número de amostragem, gente, certas grandezas macroscópicas, como fluxo de partícula, energia depositada, doses absorvidas, podem ser extraídas, né? Claro, essas grandezas são extraídas, mas você tem que fazer uma avaliação. Seu modelo criado tem que ser um modelo que imita, digamos assim, a realidade, gente. Porque se imitar não tão bem a realidade, seu resultado pode não ter nada a ver com aquele cenário de radiação que você está fazendo. Então, uma vez irradiado, o que acontece? Eu vou calcular a dose de determinado órgão. Eu foquei no pulmão, digamos aí, ó. Qual a dose no pulmão? A dose no pulmão será toda a energia depositada no pulmão dividido pela massa do pulmão, porque a densidade vezes o volume da massa do pulmão. Então, eu vou obter aí a dose no local, certo? E, finalmente, você vai fazer uma avaliação desse resultado, né? Então, no contexto de transporte da radiação, pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui de passo de uma partícula no meio, como é que se dá, né? Então, por exemplo, passo de uma partícula, eu vou definir a energia e a posição dessa partícula. Depois, eu vou definir se a energia dessa partícula, isso em termos de descrição do código, certo? É menor que a energia de corte, se essa energia da partícula for menor, gente, despreza, que não vai ter tanta importância nos nossos resultados. Segundo, que tipo de material é? Foi o pulmão? Foi o dente? Foi o cérebro? Foi o olho? Que tipo de material é? Calcule as direções. Então, pessoal, vai calcular as direções, obviamente tudo isso é feito no código, né?
Que tipo de interação ocorreu, gente? Foi cômputo, fotoelétrica, formação de pares, né, eletroalgê e assim por diante. Aí vai calcular a deposição energética. Depois definir a energia posição, novamente. A energia é menor que a energia de corte. Ou seja, todo esse processo, pessoal, toda essa amostragem, ela vai sendo infinitamente processada. Novamente, até a partícula escapar, ser absorvida ou perder energia. Então, o que acontece, gente? Todo esse passo da partícula, digamos assim, desde o nascimento, ou seja, da origem da fonte, até sua morte, digamos assim, pessoal, ou seja, a morte, digamos assim, que ela foi absorvida, ela foi espalhada, ela perdeu energia, todo esse processo, pessoal, a gente chama de história de uma partícula. Então, história de uma partícula, gente, ela se dá todo o processo, desde o surgimento, desde o nascimento da partícula até a sua morte. Então, a gente chama isso de história de uma partícula. Essas histórias, gente, elas são geradas por amostragem das funções de densidade de probabilidade, certo? Então, no modelo típico de cenário de radiação, à medida que você aumenta o número de histórias, seus resultados tendem a ter certezas tem certezas menores, certo? Isso é garantido pela teoria dos grandes números, então pelo limite, pelo teorema central, pelo teorema do limite central, certo? Então, isso é garantido também. Que à medida que você aumenta o número de história, o valor esperado torna próximo da média esperada, a esperança. Alguns códigos de transporte de radiação, eu destaquei o vermelho, que é o que eu trabalho, no MCMP. Existe o Penélope, o Giante, o VMC, o EGS e assim por diante. Aí está o ano e as instituições detentas desses códigos. Aqui nós temos o modelo de representação do corpo humano, pessoal. Olha, na década de 50, 60, surgiram os primeiros simuladores, pessoal, que a gente chama de simuladores matemáticos, hoje chamados de estilizados, que os órgãos e tecido do corpo humano, gente, ela é representada por equações matemáticas. A cabeça eram elipsoides, né? As pernas são cones, então os olhos são esferas, ou seja, simuladores matemáticos são simuladores que os órgãos e tecidos são representados por equações matemáticas. Pessoal, embora constituísse uma grande representação da anatomia humana, constituísse uma grande representação da anatomia humana, esses simuladores apresentam limitações, obviamente. Eles apresentam limitações no número de órgãos, no número de materiais, na distância relativa de um órgão para o outro, né? Então, tem essas limitações, né? Nos contornos. Aí com o advento da tecnologia de aquisição de imagens, com a tomografia computadorizada na década de 80, gente, e com a ressonância magnética, foi possível a gente criar simuladores com representação melhor. Chama-se simuladores tomográficos, chama a segunda geração, simuladores tomográficos. Né? Todos simuladores com base em voxel, para a gente utilizar no códigos de transporte de radiação. Mas nós temos simuladores físicos também, gente, o Aldson, que algumas instituições no Brasil têm esses simuladores. O RD eles têm, né, também. O NUITA tem a FAT, né, que eu trabalho com o pessoal lá também. E temos os modelos mais atuais, que é a superfície mesh. Ou seja, depois dos simuladores tomográficos, surgiram os simuladores construídos com base em superfície NURBS e mesh. O que acontece? Com os jogos de animação 3D, que o pessoal usa muito para desenvolver jogos, gente, e com base em informações da anatomia humana retirada de atlas anatômicos, foi possível construir simuladores com um grau de fidelidade muito próximo da realidade. Para você ver isso aqui, que é os quais que eu e meu grupo trabalham. Aqui nós temos aqui, gente, a evolução de simuladores antropomórficos computacionais, desde a década de 50 até os dias atuais. Gente, no futuro, eu acredito que nós vamos trabalhar com a representação bem personalizada, ou seja, cada paciente, cada profissional vai ter um tipo de indivíduo para representar de forma bastante personalizada. Então, nós temos aqui uma evolução histórica de simuladores antropomórficos virtuais, todos utilizados em dosimetria numérica. Aqui nós temos simuladores bastante específicos, aqui é o cara antes da pandemia e aqui durante a pandemia, claro, engordou um pouquinho. Claro, brincadeira à parte, pessoal, mas o objetivo? O objetivo é que as doses ela varia com a massa de cada órgão, no caso. Então, é importante
saber que existem pacientes um pouquinho mais magros e outros pacientes mais obesos, porque isso impacta diretamente no protocolo, digamos assim, impacta, em termos de radiologia intervencionista. A gente sabe que um paciente mais gordo, no caso, ele vai ter vai ser um centro espalhador maior do que um paciente menor. Então, os equipamentos de radiologia intervencionista têm um controle automático de exposição que vai disparar, que faz um cálculo com base no equivalente água do paciente mais espesso, e para manter a mesma qualidade vai ter que disparar o controle automático de exposição. Então, é importante a gente saber que a dose, nos profissionais, sobretudo, vai variar com a espessura do paciente. Aqui nós temos simuladores, pessoal, e algumas referências também, de pacientes pediátricos, que a gente pode utilizar simuladores antropomórficos pediátricos, que pode representar pacientes pediátricos. Temos também gestantes, né, gente, com várias fases gestacional, né? Aqui tem os que nós utilizamos no grupo da UF e do IPEM, a gente utiliza, né? Nós temos um conjunto de simuladores antropomórficos, masculino, feminino, diferentes massas corpóreas, né? Pacientes pediátricos. Qual a vantagem desses pacientes, desses indivíduos, comparado com simuladores tomográficos? Os simuladores tomográficos, pessoal, eles foram confeccionados no paciente deitado. Então, algumas influências da força gravitacional não foram levadas em consideração. E a gente sabe que isso impacta a distribuição dos órgãos, a acomodação dos órgãos, gente, tem um impacto em termos de dosimetria. Então, tem uma possibilidade de a gente construir um profissional. O profissional tem que ser um modelo de pé, não é deitado. Então, possivelmente, se você pegar um modelo de paciente tomográfico para representar um profissional, vai ter digamos assim, uma perca de informação em termos de dosimetria. Já com os programas de animação 3D, por exemplo, o Blender, o Beamvox, o MakeRAM, o IMAGE, que são softwares de animação 3D utilizados bastante em confecção de jogos. Então, você faz paciente com acomodação dos órgãos, você faz os profissionais todos em pé. Então, a forma de distribuição, a acomodação dos órgãos são levadas em consideração. Por exemplo, deslocamento dos órgãos internos da caixa torácica, compressão dos pulmões, redução do diâmetro sagital, mudança na posição dos braços e ombros na direção dorsal, deslocamento cranial. Tudo isso é ocasionado pela força gravitacional. Então, a representação de um paciente e a representação de um profissional tem termos de diferença em termos de acomodação de órgãos, certo? Por isso que é bom a gente utilizar cada indivíduo de uma forma. Aqui nós temos alguns simuladores antropomórficos adultos, pessoal, da ICRT 45. Quem tiver maior curiosidade, basta recorrer a essa referência aí. Percebe que ela é construída em superfície mesh? Olha que grau de precisão que os órgãos e tecidos desses indivíduos são representados. Então, gente, um simulador antropomórfico, pessoal, ele possui todas as características antropométricas iguais de um indivíduo adulto ou de iguais de indivíduo pediátrico. As informações, gente, são extraídas com base na ICRP 89. A ICRP 89, ela dá diferentes parâmetros antropométricos, características fisiológicas do corpo humano, tanto para criança como para indivíduo adulto. Então, com base naquelas informações e com base em jogos de animação 3D, o pessoal conseguiu fazer simuladores antropomórficos virtuais com um grau de fidelidade, mas muito próximo da realidade. Então, esse que a gente utiliza atualmente na literatura. Olha que precisão dos órgãos, né, gente? Comparado com simuladores matemáticos, né, gente? Não estou desprezando simuladores matemáticos, como já coloquei para vocês, eles constituíram um grande avanço na representação do corpo humano, mas hoje nós temos de melhor. Embora na literatura, pessoal, é bastante recorrente a gente encontrar ainda trabalhos publicados com simuladores antropomórficos matemáticos ou estilizados. Aqui nós temos, gente, simuladores antropomórficos computacionais de superfície mestre, né? É do Departamento de Energia Nuclear da Universidade Hanyang, na Coreia do Sul. Eu tenho a autorização de utilizar esses simuladores. Olha, qual é a vantagem da utilização desses simuladores, gente? Eles podem representar diferentes posturas. Então, essas posturas aqui, ó, com o cara dirigindo, o cara que está sentado, o cara que está pegando uma criança, a gente pode utilizar em diferentes cenários de radiação. Num acidente radiológico, o cara pega uma criança, por exemplo, no chão, digamos assim. Então, tudo isso impacta porque a acomodação dos órgãos é diferente de pegar um cara na posição vertical ou deitado, digamos assim.
supine, né? É muito diferente. Aqui, como é que é feita a simulação da dose absorvida? Então, nós temos um simulador aqui, pessoal. A gente tem um pix, né? Nós temos aqui uma imagem cheia de pix, obviamente. Se você pega um pixel e multiplica pelo slash, pela espessura dela, me dá o menor elemento de uma imagem, que é o voxel. Os voxels de simuladores devem ser necessariamente cúbicos? Não, aqui foi um exemplo. Os voxels nem sempre são cúbicos, certo, gente? Mas no caso aqui foi cúbico. Então, como é que eu vou calcular a dose em cada órgão? Gente, entende o seguinte: cada órgão e tecido dos simuladores antropomórficos, cada voxel, um órgão é composto de centenas de milhares de voxels, gente. Imagina o pulmão, por exemplo. Cada voxel, então, pessoal, ele se comporta como um detector com dimensões de ordem de milímetro. Então, imagina aí, se o pulmão tem 100 mil voxels, é como se fosse 100 mil dosímetros. Então, cada voxel se comporta como um pequeno dosímetro na ordem de milímetro. Então, a dose no local é a dose, é a somatória de toda a energia que chega naquele pulmão, digamos, ou outro órgão, obviamente, dividido pela sua massa. Isso é o conceito de dose absorvida ou dose em órgão. Coeficiente de conversão. Gente, uma coisa interessante que eu vou chamar a atenção de vocês é o seguinte: o método Monte Carlo, ou modelagem computacional, ela não dá o valor dosimétrico de forma direta. Ela não calcula. Os valores são todos normalizados por número de partículas. Professor, mas dá para associar os resultados da simulação com o dia a dia? Dá para associar. A gente utiliza um nome de uma grandeza que chama coeficiente de conversão. O que é coeficiente de conversão, pessoal? É nada mais, nada menos do que a razão entre uma grandeza de interesse, obviamente, se você quer a dose equivalente, é a razão entre a dose equivalente para uma grandeza facilmente mensurável. Digamos assim, na radiologia intervencionista, uma grandeza facilmente mensurável, gente, é o produto que é na área, que geralmente vem na saída do tubo, vem numa câmara de transmissão, você mede, tem lá no console do equipamento, que geralmente os equipamentos possuem na saída do tubo esse medidor, essa câmara de transmissão. Então, eu posso pegar aquele coeficiente de conversão como? Eu vou querer que em dose equivalente, dose efetiva, beleza. Então, eu vou ter que relacionar com algumas grandezas físicas, mais geralmente, mais facilmente mensurável. Produto que é maior que foi exemplo, por exemplo, produto dosário. Então, se eu pegar, então eu vou querer meu coeficiente de conversão como? Então, o coeficiente de conversão vai ser quem? A razão. Na minha simulação, gente, vai ser da dose equivalente do órgão de interesse, dividido pelo produto dosário que eu simulei também. Ou seja, eu vou simular um equipamento de raio-x, que na saída do tubo de raio-x eu também simulo uma câmara de ionização. Se for para a dose efetiva, eu pego a razão da dose efetiva que eu vou obter, divido pela dose, pelo produto dosário. Por que produto dosário, pessoal? Porque vai ser a grandeza mais facilmente mensurável em dosimetria da radiologia intervencionista. Então, minha dose absoluta, gente, real, minha dose real vai ser quem? Vai ser meu coeficiente de conversão simulado vezes o produto dosária obtido no console do equipamento. Chama a atenção de vocês para o seguinte, todo o cenário de radiação que você simular tem que ser muito próximo do real. Não adianta eu pegar um espectro energético e simular de 70 kVp, por exemplo, 70 keV, energia de foto, e lá na prática clínica você não estiver utilizando 70, estiver utilizando 80, então tem que ser o mesmo. Então, gente, como na radiologia intervencionista, como eu tenho um tubo de tudo em simulação aqui, ó. Eu simulo um tubo de raio-x, que é a fonte de radiação, eu simulo um medidor de produto dosário, que é maior, na saída do tubo, certo? Então, como é que eu vou fazer o coeficiente de conversão, então? Meu coeficiente de conversão vai ser a dose no óleo que eu vou obter na simulação e divido pelo produto dosário simulado. Então, na prática clínica, eu quero saber o valor absoluto real. Então, para eu saber o valor real, gente, eu pego meu coeficiente que eu faço isso na simulação e multiplico pelo produto dosário experimental que o console do equipamento me dá na prática clínica. Então, o nome para obter a dose equivalente, gente, com uma grandeza que leva em consideração a qualidade da radiação, que é uma grandeza que não dá para ser medida diretamente, tem que ser de forma indireta, por isso que o uso do método Monte Carlo é bastante apropriado para isso, certo? Então, chama a atenção de vocês, o coeficiente de conversão, gente, ele depende de parâmetros do espectro energético, depende de parâmetros de campo, ele depende do simulador antropomórfico. Então,
todos esses parâmetros, eles afetam os nossos coeficientes de conversão. Aqui nós temos, aqui, gente, cenário de radiologia intervencionista, que eu tirei alguns trabalhos publicados na literatura, utilizando simuladores antropomórficos matemáticos, né? Esse aqui é 2016, por exemplo. E temos aqui de Vox também, certo? Agora, informações necessárias para modelar o cenário computacional de radiologia intervencionista. Então, gente, seu cenário de radiação, gente, tem que ser muito próximo de um cenário real. Então, eu vou ter que simular intensificador de imagem, tubo de raio-x, monitor de vídeo, mesa do paciente, console de controle e os parâmetros, gente, e os parâmetros radiográficos. Eu vou precisar que tipo de KV que eu estou utilizando, filtração do tubo, que eu preciso gerar um espectro, está aqui, gente, que depende, sobretudo, do espectro, né? Tudo isso vai afetar, certo? Tudo isso afeta os nossos resultados. Então, eu preciso dessas informações. Eu preciso do tamanho de campo. Aqui nós temos, aqui, pessoal, a modelagem computacional de uma sala de radiologia intervencionista que foi feita. Então, todos os materiais, pessoal, que a gente vai utilizar na modelagem do cenário de radiologia, ou em qualquer âmbito da computacional, as características químico-físicas dos materiais têm que ser iguais, certo? Densidade, os pesos atômicos, tudo tem que ser iguais. Aqui nós temos, você o cenário de radiologia intervencionista bastante típico aqui, gente. Mesa cirúrgica de instrumentação, equipamento de raio-x, equipamento de proteção individual, gente, é muito importante. E, além disso, nós criamos aqui, ó, proteção suspensa, além de uma cortina anexa à mesa. Então, tudo isso, nós modelamos aqui, ó, protetor tireoide, protetor... nós modelamos aqui também protetor, os óculos plubíferos, diferentes tipos de avental plubífero. Então, tudo isso leva em consideração. Então, cálculos das métricas radiodiagnósticas utilizando modelagem computacional. Aqui dou alguns exemplos para vocês do que a gente fez na parte de radiodiagnóstico. Por exemplo, modelagem de equipamento de tomossíntese mamária, modelagem de equipamento de tomografia computadorizada de tomógrafo odontológico, modelagem de cenário de radiologia intervencionista pediátrica. Aqui nós temos, por exemplo, tomossíntese mamária. Tem um aluno nosso da Federal de Sergipe que está desenvolvendo um doutorado, que ele está defendendo agora, com tomossíntese mamária, que o nosso grupo simulou esse cenário. Percebe que aqui nós temos, olha para vocês verem, ó, nós temos aqui uma mulher, né, representando a paciente, ela tem uma fisiologia muito próxima de uma paciente adulta, comumente utilizada, né, em cenário de radiação. E nós temos tomografia computacional, tomografia computadorizada, né, para você ver que grau de fidelidade bem próximo. Nós modelamos a Gantry, né, tipos de fontes, colocamos o paciente, radiamos, tomografia computadorizada odontológica também, né, tem a Gantry aqui. Então, são alguns exemplos de trabalhos que a gente vem fazendo. Dosimetria ocupacional em tomografia computadorizada, em CT, se fala existe? Existe. Hoje em dia, principalmente com grande número de tomografia computadorizada em decorrente da pandemia, né, gente? Para médico fazer o diagnóstico, né? Se o cara está com problema ou outros órgãos comprometidos, geralmente, às vezes o paciente não fica, não está sedado, então é importante que um profissional acompanhe. Geralmente, a gente quer saber, que é um dado bastante novo, qual é a exposição ocupacional desse indivíduo em um cenário de tomografia computadorizada. Aqui nós temos radiologia intervencionista pediátrica, gente, é bastante comum, viu, gente? Fala assim, professor, mas existe pacientes pediátricos na radiologia intervencionista? Existe. Tem paciente que nasce com problema congênito do coração, então, lá com acima de 5 anos, entre 5 e 10 anos, é feito correção, né? Utilizando a tomografia, utilizando a radiologia intervencionista, né? No caso, a radiologia intervencionista cardíaca. Então, dá para você ver aqui, aqui nós temos o gradiente de dose aqui, pessoal, ó, no interior de uma sala. Se eu mostrar para vocês aqui, ó, aqui também nós temos a angiografia cerebral, né? Que é feita também. Percebe que os simuladores antropomórficos virtuais aqui nós temos aqui que representam o profissional médico e o paciente. Olha o tubo de raio-x embaixo do paciente, a da mesa do paciente. Nós temos intensificador de imagem, né?
Temos também a mesma instrumentação cirúrgica, né? Aqui nós temos procedimento biliar também, que existe procedimento de radiologia intervencionista também, né? Para tratar dos ductos biliares, né? Às vezes está obstruído, então, às vezes é solicitado a obstrução por meio da radiologia intervencionista. Aqui foi um trabalho que é uma novidade na literatura, que é a utilização de triplos simuladores, ou seja, em um cenário de exposição, nós utilizamos 3 simuladores, 2 para representarem os profissionais médicos e 1 para representar o paciente. Aqui nós temos outro exame de radiologia intervencionista, pessoal, que é a conjuntivagrafia retrógrada. Essa é uma carreta desgovernada sem freio, né, gente, esse nome? Que é conhecido por SCP, né? Ou seja, nós temos uma mulher gestante. Professor, uma mulher gestante fazer um procedimento de radiologia intervencionista, sim, às vezes é necessário, porque a mulher pode ser que está com uma patologia tão grave que não dá para esperar. E, às vezes, não tem como fazer também o parto dela, dependendo do estágio que ela se encontra, estágio gestacional. Então, é solicitado um exame também, ou um procedimento terapêutico, geralmente é um procedimento terapêutico, né? Aqui nós temos 2 simuladores antropomórficos que representam os profissionais diante de um sistema de vídeo. Qual a importância dessa imagem aqui? Gente, essa imagem apresenta bem a importância do uso de protetores suspensos. Olha, nessa imagem aqui acima, gente, ó, os protetores suspensos, percebe que ó, a fluência de foto que chega aos profissionais é bastante reduzida quando retirados os protetores suspensos. Olha o campo de radiação, ele torna cada vez mais intenso. O vermelho aqui representa a maior intensidade do campo de radiação, gente, de foto, em direção aos pacientes. Então, daí a importância, gente, do uso dos protetores suspensos, além dos protetores individuais, obviamente. Então, algumas recomendações, gente, aqui eu vou comentar algumas recomendações com base em resultados de nossos trabalhos e também da literatura. Aumentar a distância entre o tubo de raio-x e o paciente, é importante fazer isso. Minimizar a distância entre o paciente e o intensificador. Minimizar o tempo de fluoroscopia, gente. Então, é importante, às vezes, o procedimento é complexo, requer bastante imagens dinâmicas, né? Que a fluoroscopia, ela possibilita, né? A radiologia intervencionista de imagem dinâmica, mas é importante minimizar. Evitar expor a mesma região da pele, né, gente? Então, sempre, como o tubo dos equipamentos tem um grau de liberdade de girar em torno do paciente, então, é muito importante a gente evitar expor a mesma região. Por exemplo, se o equipamento estiver operando com altas taxas de dose, em poucos minutos pode ocorrer ulceração da pele do paciente, né? Então, depende do tipo de aquisição de imagem também, né? Que os equipamentos eles podem ser de baixas taxas de dose, né? Ou de altas taxas de dose. Então, tudo isso é importante a gente estar sempre movendo o tubo. Usar colimação e diminuir o campo, quando possível, o tamanho do campo de visão do FOV. E evitar a ampliação de campo, né? Se você amplia o campo, você vai aumentar a área irradiada e, consequentemente, os profissionais também vão ficar mais expostos. As recomendações para a equipe médica, usar dispositivos de proteção, isso é importantíssimo, gente. Todo dispositivo de proteção que tiver disponível no interior da sala de radiologia intervencionista, fazer uso, seja ele individual ou coletivo. Fazer um bom uso do trinômio, né, gente, que é o tempo, distância e blindagem, né? Quanto menor o tempo de exposição, melhor. Quanto menor a distância, menor porque obedece, mesmo que seja radiação espalhada, a intensidade da radiação ela decai com o inverso do quadrado da distância, então quanto mais distante, melhor. E blindagem, que é o uso de proteção adicional que tem lá no interior da sala, ou então os equipamentos de proteção individual. Usar protetores suspensos laterais, né? Mantenha as mãos fora do feixe primário, isso é importante. Mantenha um tubo de raio-x abaixo da mesa, porque a mesa ela vai, de certa forma, atenuar, vai filtrar, digamos assim, vai diminuir. Por que é importante manter o tubo de raio-x? Claro que se a mesa tiver, obviamente, possuir a cortina de chumbo. Porque com a cortina de chumbo vai evitar as doses, principalmente nas gônadas dos profissionais. Usar seu dosímetro pessoal. Por que é importante usar o dosímetro pessoal? Porque faça uma leitura mensal, né? A gente vai comparar com o linear de doses para o indivíduo ocupacionalmente exposto. Atualizar periodicamente seus conhecimentos em proteção radiológica. Isso é muito importante, gente,
Como eu comentei para vocês, a radiologia intervencionista, hoje, diversas especialidades médicas estão utilizando desse conceito. Então, tem muitos profissionais que, às vezes, não têm uma proteção radiológica adequada, então é importante sempre fazer curso de proteção radiológica. Conhecer bem o equipamento, né, gente? Isso é importantíssimo. A equipe médica, o médico, o técnico, é muito importante conhecer a tecnologia, conhecer todas as tecnologias embutidas no equipamento, porque você minimiza o tempo de exposição, né, conhecendo bem a tecnologia. Aqui eu apresento para vocês meu grupo de pesquisa, né? Aqui está eu, tem o Lúcio, a Ana, tem o Diego e o Valmir. Muitíssimo obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo meu e-mail institucional ou pelo meu WhatsApp. Foi uma satisfação esse bate-papo com vocês. Claro, eu não me aprofundei bastante no tema, porque eu tenho pouco tempo, né? E eu gostaria de ter deixado essa mensagem para vocês, né? Existe hoje um grupo de dosimetria numérica que usa abordagem computacional no país, que vem trabalhando no sentido de melhorar a qualidade de vida, tanto dos pacientes como dos profissionais ocupacionalmente expostos. Muitíssimo obrigado.